beira do mar, quando as almas te chamou para trabalhar, quando as almas te chamou para trabalhar. Oh, levanta, tranca a rua, vai guerrear, levanta, tranca a rua, vai guerrear. E o inimigo tá lá fora, na porteira do curral. Tava sentado na beira do mar, quando as almas me chamou para trabalhar, quando as almas te chamou para trabalhar. Oh, levanta a pedra negra, levanta a pedra negra, que o inimigo tá lá fora, na porteira do curral. Bota o inimigo pra fora para nunca mais voltar. Tava sentado na beira do mar, quando as almas lhe chamou para trabalhar, quando as almas lhe chamou para trabalhar. Oh, levanta a sarta moita, levanta a sarta moita, e o inimigo tá lá fora, na porteira do curral. Bota o inimigo pra fora para nunca mais voltar. Tava sentado na beira do mar, tava sentado na beira do mar, e quando as almas lhe chamou para trabalhar, quando as almas te chamou para trabalhar. Varoi, bora trabalhar, viu? Bora trabalhar. Vocês aqui não é pra estar comendo e bebendo, só comendo, bebendo e dormindo, não. Olha a saúde de todos que estão aí. Abre os caminhos. Quando as almas lhe chamou para trabalhar. Oh, levanta, pombo, gira, levanta, pombo, gira, que o inimigo tá lá fora, na porteira do curral. Em 2012, eu fui fazer um postdoc na Universidade do Indiana, em Bloomington. E eu já sabia que havia lá um dos acervos maiores do mundo no que diz respeito às músicas tradicionais que foram coletadas na história da etnomusicologia no mundo inteiro. Mas eu não esperava me deparar com um acervo extraordinário que eu encontrei. Assim que eu cheguei, foi em julho de 2012, com o acervo do professor Lorenzo Terna, que foi um homem negro, neto de escravos da Carolina do Norte, que nasceu no final do século XIX, em 1890, e que se tornou o primeiro linguista negro dos Estados Unidos, alguém que ia revolucionar a linguística nos Estados Unidos. One of the things that's special about the collections here at the Archives of Traditional Music and important about them is that they frequently document the cultural expressions of communities from around the world, sometimes more than 100 years ago. And many of these communities are also marginalized socially, politically. Many of them have experienced various kinds of discrimination or cultural loss for a variety of reasons. And so the holdings here are culturally priceless to many groups and many individuals who are, in some cases, trying to recover languages that are at great risk, or are attempting to recreate cultural expressions that have fallen out of practice in their communities, but have a very important cultural or spiritual value to them. And so, while many of the things here in the archives have little value on the market, but they are culturally priceless and invaluable to people. O primeiro contato com esse acervo foi através de algumas gravações, né, dos originais que foram guardados nessa universidade durante mais de 70 anos,
e que ficaram intocados, inéditos durante todo esse período de tempo. A primeira voz que eu ouvi foi de Martiniano do Bonfim, né, que era já essa figura mítica na história do candomblé do povo de São da Bahia. Minutos depois, passei para outro disco de alumínio, né, um dos originais gravados pelo professor Turner, e foi a voz de Menininha, a voz de Mãe Menininha do Bantuá, nova, de 1940, e foi uma cantiga para Oxóssi. Eu me arrepiei todo. Essa gravação está sendo feita no Candomblé do Cantuá. Queto, puro queto. Essa gravação foi feita no salão, você de frente para o tabaco, no lado esquerdo do tabaco ali. A gente ficou reunida ali, cantando. Então, as poucas pessoas que tinha dentro de casa foram cantar junto e se fotografaram. Você vê que tá todo mundo sem água, né? Quando é dia de candomblé, tá todo mundo de rodeiro. Mas é lindo isso. Uma recordação maravilhosa. É muito presente. Ouvindo ela cantar, traz para mim uma memória muito forte, traz uma presença. É como se ela estivesse nesse ambiente também. Porque é um resgate, né, como se a gente tivesse puxado a linha do tempo e trouxesse, né, de volta para os nossos tempos atuais, essa presença tão importante, essa presença tão marcante, que é Maria Escolástica da Conceição Nazaré, conhecida como uma menininha, uma mulher, uma Yalorixá, que tem uma representatividade de uma essência, de uma história, né, que vinda da África, né, e ter sido preservada aqui. A primeira coisa que eu pensei no momento foi justamente trazer de volta, repatriar esse acervo para que ele volte para o povo de Santo, né? Para que o povo de Santo possa ter isso como registro da sua ancestralidade guardada através dessas gravações. Vamos agora continuar com a nossa gravação, oferecida ao professor Dr. Túnia, auxiliado pelas suas filhas de santo, Hilda, Celina, América, Creuza, Floride. É lindo isso, né? Adoro. E esse daqui você reconhece? Seu amorzinho era de Xangô, era o marido de Zezé. Era organizado. Olha Zezé aqui, a esposa dele, olha os dois. Ele e Zezé. Aqui era a esposa dele, também a filha de santo. E ele está todo engalanado, já viu? Ele era de Ançã e ele de Xangô. Já está todo mundo com Deus, batendo tabaco lá no céu. Todos me viram nascer, crescer. Mas o mundo é isso mesmo. É a vida. O mais impressionante é ver Mãe Menininha, né, que nunca pôs os pés na África, fala fluentemente Yorubá. É uma coisa assim, extremamente emocionante e linda. Da mesma forma, a gente tem o Manuel Falifá, né, que era da nação Jeje, e que fala Fon, que faz um discurso para o professor Turner em língua Fon, é uma língua do antigo Daomé, do atual Benin,
que tinha um repertório de cantigas, de rezas absolutamente extraordinário, que dominava as cantigas da sua nação, Jeje, mas que também cantava nas outras nações, com outras línguas. Ou seja, era um verdadeiro poliglota de línguas africanas. O babalorixá Manoel Falefá diz em Jeje a alegria de vencer a guerra por cantigas. Oxuque, molhuque, sobo de dentro nos acatamé, sobo de dentro nos acatamé, mopere que reganta nos acatamé. Oxuque, molhuque, sobo de dentro nos acatamé, sobo de dentro nos acatamé, que se queima se tota nos acatamé. É mais ou menos assim, que eu não me lembro toda a letra não. Só quando eu começo a cantar que aí vai, a gente vai se lembrando, entendeu? Mas qual era o vodum do seu pai? Meu pai era de Xangô, sim, com Nanã. Meu avô iniciou lá no Calabá, onde lá ele iniciou 3 a 4 filhas de santo. Depois ele foi para São Caetano, aonde comprou aquele terreno grande e fez a roça. E recolheu muita gente, criou muita gente. E ele continuou se desenvolvendo, certo? Iniciando muitas pessoas, iniciou muitos filhos de santo. Meu pai chegou a ter 300 e poucas filhas de santo. Ele foi o primeiro presidente da Federação Baiana do Culto Afro-Brasileiro. O primeiro presidente, o fundador da federação foi ele, certo? Na época que o candomblé era regido pela polícia. A polícia que determinava o que o candomblé ia fazer, quando ia fazer, que hora ia fazer. Quando ele ficou viúvo, né? Aí 1 ano depois do axixê da finada Minadama, Nanã desceu e disse que ali não seria mais terreiro. Ele ia construir outra família, tudo diferente, e que ali ela não queria mais terreiro. Aí ele se acomodou e ficou com minha mãe. Aí minha mãe veio para aqui, abriu aqui, o dono praticamente era ele. Que era o pai, mandava em tudo. Aqui a gente exige mina popô, como ele foi feito, na nação que ele foi feito, quando ele iniciou na religião. E essa nação ele continuou, só que ele aprendia de tudo. Funcionou aqui de 1929 até 58. Né? Depois, o meu pai fechou o terreiro, por determinação dos orixás, e aí ele transformou isso aqui numa escola comunitária, a Escola Manoel Falefá, que levou o nome e a denominação de Educandário Manoel Vitorino. Vinha muita gente, o número de pessoas era enorme. Então aqui, essas casas aí funcionavam como dormitório. E essas pessoas que vinham, seu Manoel Falefá, ele era visitado por pessoas de toda parte do país. É verdade. Todo o país. Poço Betá, Falefá, Canta, Laponze, Banguela, Angola. Ele é maior do que, ele é maior do que, Maiongue, ele é maior do que, 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 Então, ele gostava muito do Angola, é isso? Segunda-feira, quando terminava as obrigações da casa, aí ele mudava, terminava as obrigações, ele virava para Angola, que era para as meninas, eu, inclusive também, aprender a dançar mais fácil, porque no Angola ensina mais rápido para a pessoa dançar o candomblé. Aí ele tocava, a gente dançava e aprendia a cantar também.
no ano de 1960, quando veio o primeiro professor de Yorubá para o Brasil, o Achebicam, certo? Ele ficou alegre. Depois ficou triste, decepcionado, porque ele esperava que o povo do Candomblé fosse para o Ceal para aprender a traduzir o que estava cantando, o que estava dizendo. Porque até então, certo? O povo do Candomblé era papagaio de porta de venda, como diz a história. Falava o que ouvia os outros falar, mas não sabia o significado. Não sabia o que estava dizendo. Certo? Então, foram poucos dos povos do Candomblé que foi lá para o Ceal fazer o curso de Yorubá. Pessoas importantes, influentes no Candomblé. Foram poucas. Aqueles terreiros que estavam no auge, não foram, porque se acharam, certo, que já sabia de tudo, certo, que indo para lá iria se diminuir. O que realmente sustenta e suporta o Candomblé é a língua, o aspecto sagrado da língua, que aliás tem um capítulo dedicado a isso. Então a língua, em termos religiosos, ela sacraliza o objeto. E ela é que marca as diferentes identidades étnico-culturais dos candomblés. Então, se você diz, por exemplo, Ori, você está sabendo que esta palavra é uma palavra de Yorubá, então pertence às religiões de tradições Queto, Nagô. Se você diz Mutuê, então você está sabendo que é a palavra de Angola, então isso aí vai pertencer então, às religiões que cultuam traços Congo-Angola. Não é Banto, não. Congo-Angola, porque existe um erro muito grande no Brasil atualmente de achar que o candomblé é Banto. O candomblé não é Banto. O candomblé não é Yorubá. Yorubá e Banto são termos linguísticos que foram criados no século XVIII, um na Nigéria e o outro na África do Sul, para exatamente denominar com um único termo uma série de línguas aparentadas ou tipologicamente parecidas. No caso da Nigéria, foram todos os dialetos de fala Yorubá junto com o Nagô de Queto, que ficou denominado tudo de Yorubá. E no caso da África do Sul, todas as línguas tipologicamente parecidas do mundo Banto, que foi chamado então de Banto, que é um termo genérico. Então não existe candomblé Banto, nem candomblé Yorubá. O que existe sim, o candomblé Congo-Angola, ou Angola, se quiserem, e um candomblé Queto, Nagô Queto, ou Ijexá. Exatamente essas línguas é que sustentam o segredo, inclusive, do candomblé. Quanto mais acesso você tem à língua, mais o segredo você vai saber daquela religião. Acontece, porém, que com o passar do tempo, essas línguas, como línguas correntes, se perderam e ficaram apenas nos candomblés marcados como uma língua de aspecto simbólico, e não mais de competência linguística, é competência simbólica. Então você sabe perfeitamente que quando o Oxum entra num terreiro, você diz Torereu. Agora, o que é que quer dizer o Erereu? Ninguém não quer saber e não interessa. Sabe-se que tem de dizer aquela expressão e pronto, fica mantido o segredo daquela frase. Tem uma cantiga que o senhor gostaria de cantar em homenagem ao Falefá? Mugue, mugue, aquasi johan, oje, aquasi ebe, jawaladonie, faraungue mugan, é um gan ebe, sou miloque da manhã, miloque da manhã, sou miloque da romea, jawaladonie, faraungue mugan, é um gan ebe, sou miloque. Ele gostava muito dessa música. Anasiara ozerren obasari vudum. Anasiara ozerren obasari vudum. Obasari vudum, obasari vudum. Anasiara ozerren obasari vudum. Nós temos sim algumas fotos do meu pai quando ele estava dando aula aqui de língua iorubá, né, com os alunos dele. Bonito. E essa foto é uma foto linda do meu pai. É. E ele só se vestia assim, né, Tamor? Interessante, né? É. Ele gostava de usar sempre sapato. Esse gorro daí veio de Lagos.
Ele trouxe, a última vez que ele esteve lá, ele trouxe 8 gorros desses. Aqui está escrito aqui a palavra Akekó. Akekó é aluno, em Yorubá, significa aluno. Ele estava dando aula de Yorubá nesse dia aí. Que lindo. Agora, ele era muito rígido. E quando ele ensinava, ele queria que aprendesse. Não era para não aprender. A gente aprendia a fazer mariô, a gente aprendia a fazer conta, trabalhar com palha da costa. A gente não comprava conta pronta, a gente aprendia com ele, ensinava, ler. E tudo isso ele deixou, né? Até porque eu aprendi, passei para outros e estou levando. Mas ele era uma pessoa muito, meu avô era uma pessoa muito boa, porque ele ensinava mesmo. E hoje eu lhe digo a você, se eu sair daqui de joelho no Bonfim, eu não agradeço nem a Nanã, nem o Molu e nem o espírito dele. Meu pai era mais presente do que a minha mãe. Na minha vida. É verdade. Aí eu tenho lembrança forte do meu pai. Entendeu? Muito forte. Ele era muito amoroso. Muito dócil comigo. Entendeu? Até a forma de reclamar, de brigar. Meu pai, ele tinha maneiras. Era com todos assim. Ele era rígido. Ele era rígido. Na educação, ele era rígido. Ele era rígido. Mas era muito amoroso. Meu pai era muito amoroso com a gente. Todos nós tínhamos um apelido que ele botava. Ali é Teta, eu sou Tamoio, ela é Taninha. Ele botava apelido em todo mundo. Ele botava uma forma apelido em amorosa de tratar a gente. Em mim, eu sempre tive. Meu pai não morreu. Meu pai sempre esteve vivo dentro de mim. E com vocês aqui, entendeu? Isso, para mim, está me mostrando que ele está mais vivo do que nunca. Então, a Falifá, por exemplo, justamente canta em Kikongo, em Kimbundo, em língua Fon, ou seja, em determinadas línguas que a gente encontra em determinadas regiões do continente africano, né? E que mostra que nessa época havia uma integração muito grande entre as nações de Candomblé. Havia um respeito mútuo entre sacerdotes e sacerdotisas na Bahia, na cidade de Salvador e aqui também no Recôncavo. Havia um trânsito dessas pessoas de um terreiro para o outro. Um verdadeiro candomblé internacional, né? As nações se encontravam, se mesclavam de uma forma harmoniosa. Olha jamba, jamba macurê. Olha jamba, jamba macurê. Cambando que se quingomo, olha jamba. Jamba macurê, cambando que se quingomo ya jamba. Ya jamba, jamba macurê. Ya jamba, jamba macurê, cambando que se quingomo ya jamba. Jamba macurê, cambando que se quingomo ya jamba. Sinto saudade daquela época, porque a gente vivia muito mais unidos e todo mundo sabe que unidos somos mais fortes. Então a intenção é exatamente separar. E até porque quando nós viemos para cá, reis e rainhas vieram para cá, seres humanos, para serem escravizados. E se fazia a questão, no próprio discurso do seu Benzinho, ele dizia, se jamais eles poderiam trazer as suas crentices, seus objetos de sagrados, porque eles eram pegos a dente de cachorro, conforme ele colocava. E você fazia a questão de mandar para cada lado uma clã. Você jamais ia aglutinar do mesmo clã aquelas mesmas pessoas. A tendência era separar, e esse separar enfraquece muito. E sobre o fotógrafo, o Lourenço, ele me deixou muita surpresa na época que foi lançado o trabalho dele, porque eu vivia numa cobrança com meu pai sobre esse material dele deixar alguma coisa para o futuro. Eu tinha certeza absoluta de que, apesar do nosso aprendizado ser um aprendizado oral, mas se a gente não registrasse nada, a gente teria um risco muito grande, né, de haver distorção naquilo que se pratica. Eu fazia essa cobrança porque ele era muito sério e ele dificilmente permitia se gravar. E de repente eu vejo uma gravação de 1940, onde uma pessoa perguntou, é a voz de seu pai? Eu digo, com certeza absoluta, é a voz do meu pai.
E isso me inspirou bastante, me tirou muita dúvida. Inclusive, há um cântico nessa gravação que não é cantado por ele. É pelo Manuel Falefá, que não era também da tradição banto, mas que cantava muito bem Angola, Queto, Jeje, Jexá. E ele traz um cântico, que era um cântico que eu fazia muita discussão aqui no terreiro, de que as pessoas entendiam que esse cântico era Pambamburucema. E esse cântico não é Pambamburucema, é de uma entidade que era pouco cultuada aqui praticamente no Brasil, que é Panzo. E aí eu fiquei feliz com isso, porque vi uma gravação de 1940, eu não era nem nascido, e alguém já cantava para Panzo. Eu digo, tá vendo o que eu falei? E isso foi um aprendizado com o meu pai. Lala Ivandê, olha a mãe mandou ler, Lala Ivandê, olha a panza indoque. E depois ele canta, Lem panza indoque, Lem panza indoque, mas o que lê, ainda em panza indoque. E tem muitas pessoas que fazem um trocadilho e entendem que esse cântico é de Bamburucena, e ele é de Panzo, que vem já nas vibrações de Catendê, Mutalambô. Ele foi em vários terreiros de várias nações diferentes de candomblé na cidade de Salvador, coisas que ninguém tinha feito antes dele. Coletar esse acervo sonoro foi uma coisa extraordinária e o que eu trouxe para cá. Porque, afinal de contas, esse homem negro, linguista já reconhecida lá nos Estados Unidos, em 1940, chega à Bahia. Ele chega aqui na Bahia porque ele tinha se deparado com uma língua, um povo do sul dos Estados Unidos, da Carolina do Sul e da Geórgia, chamados Gullah. Os Gullah são descendentes de escravos que viveram basicamente nas condições dos quilombolas. The blessing is that there were people who never gave up on telling Lorenzo Dalterna's story and making sure that his books got reprinted. His book got out here again, got onto shelves, got into libraries, and because of work like with my organization, the Gullah Geechee Sea Island Coalition, more, some might say, popularizing Gullah Geechee culture, it made others want to know what that is, beyond linguists and ethnomusicologists that now would say, well, there's some different talking people, black people, like, yeah, honey, yeah, we and things like that we did on the island. What? Okay, so what part of the Caribbean are y'all from? We're not from the Caribbean, but y'all from the island. Yeah, we're from the islands, but they're the sea islands. And then people go, what? I never heard of that. And so then when you start to tell them about your language, the main material they'd find if they look up the language will be Dr. Turner's work. And so fortunately, especially with digitization and everything else now, people get to access that and give the credit where the credit is really, really due. I mean, because there have been so many linguists, I got inundated with linguists wanting to talk to me. They're doing their thesis paper. But my thing is, well, just stop talking about our language disappearing because we're not disappearing. Stop talking about our culture's gone because obviously if you could find me and my whole family, we're not gone. It's just that people, again, hid our traditions. And we started to isolate it and insulate it, I always tell people, all the more as academics kept coming looking for it. And I think that what he did was cause people to look, to even say there is a group of African people that feel something, that sense something, that live something, that reconnects them to their motherland, that they never left it behind, that they weren't fully assimilated, they definitely weren't annihilated, but they are still the keepers of culture. They are the keepers of intellect. Because when we talk about language, I don't know people who talk about language and don't think of it as somewhat of an intellectual topic. But then at the same time, you try to diminish it by saying things like baby talk and broken something. And we've never been broken in any way. And that's the problem. His work stood as a pillar to the living legacy of the Gullah Geechee Nation, to say, we da Benya and we na Guaina with tall. Então, assim, toda a motivação inicial da vinda dele para aqui foi justamente poder comprovar a sua teoria de que o Gullah era uma língua crioula. Uma língua que tem
na sua configuração um léxico, palavras africanas, né? E ele repertoriou mais de 5.000 palavras africanas nessa língua falada nos Estados Unidos. Então ele consegue esse financiamento a muitos custos, sai de Nashville, vai para Nova York, adquire o equipamento necessário para fazer as gravações, vem para o Rio de Janeiro, grava o Mário de Andrade, fica umas semanas no Rio e vem para a Bahia, chega em Salvador no dia 7 de setembro de 1940. Eu andei, cansei, tudo de amana, tum, eu andei, cansei. Amona, tum, eu andei, cansei, tudo de amona, tum, eu andei, cansei. E ele tem um percurso extraordinário. E pensar que a obra desse homem, né, que foi ao Brasil depois de muita luta, uma década, né, para conseguir financiamentos e chegar aqui em 1940, que 10 anos depois vai à África e também acumula um acervo extraordinário. E essa obra até hoje não foi reunida, né, como acontece em outros casos. Cansei, tudo de amona, tum, eu andei, cansei. Cici, obrigado, viu, por bater um papo comigo. Para mim também é muita emoção estar aqui, né, nessa casa com você. E o que eu queria são olhar com você algumas fotos, né, que foram tiradas há quase 80 anos pelo professor Lorenzo Terna e começar com uma figura né, que foi uma figura muito polêmica e talvez o pai de santo até hoje mais famoso da história do Brasil. Sim. Vamos começar com uma fotografia que eu acho interessante também porque ela parece um pouco com fotografias que Verger tirou 6 anos depois, né? Aqui a gente está em 1940 e vou deixar você apresentar essa figura. Todo mundo sabe que seu João, o finado João, ele era chamado Angola. Porém, ele estava numa área que era onde tinha muita reminiscência do povo Jeje. Por isso chamava Gomé. Gomé. A Gomé era a antiga capital do Dahomey. Realmente, eu conheci muito ele. Ele tinha muita influência Jeje. Ele diz que ele em 38 parece que ele já estava envolvido com o candomblé. 38. 46 eu já tenho 7 anos. É quando meu pai Fatumbi chega. Meu pai chega, aí ele começa a fotografar. E antes eu tinha 2 tios que eram filhos do mesmo pai de santo, que diz que era o pai de santo de São João, que era aqui, eu acho que eu já até comentei certa feita com você, que era seu Severiano Jubiabá. Eu já conheci ele assim, num salão de beleza, porque ele era uma figura muito vaidosa, um homem de Oxóssi muito vaidoso. Ele era muito moderno para aquele tempo. E então ele começou a ter muitas inimizades. A partir daí, o primeiro polêmica com ele é porque ele sai da tradição antiga, porque só botava pano que tivesse brilho quem fosse de Oxum ou Iemanjá. Aí começa a polêmica, porque dizem que ele começava a enfeitar muito a roupa. Aqui você vê que a cobra, uma cabeça para cá, outra para lá, tá vendo? Isso não era qualquer pessoa que podia usar. Pior ainda, para tirar foto. Porque tinha coisas que você não botava assim. Aqui ele tirou foto, mas ele bota, para a época e para o meu olhar, ele bota fundamentos. Bastante fundamentos. Seu Pedra Preta é um rei que nas matas mora. Seu Pedra Preta é um rei que nas matas mora. Oh, venha ver seus filhos que tanto lhe adora. Oh, venha ver seus filhos que tanto lhe adora. Seu Pedra Preta é um rei.
energia, né, mais falada na época dele, que se é dita nos livros, nas histórias e tudo, o Caboclo Pedra Preta, né, que hoje está aqui no terreiro, somos nós que cultuamos, somos nós que tomamos conta. Então esse legado é um legado que vem de Seu João, né? Mãe Mirinha foi iniciado por Seu João da Gomeia, no tal lendário, comentado e dito Barco das 18 Iaô, né? Na Gomeia aqui de São Caetano. Ela se iniciou, ela tinha 7 anos de idade. O enquice dela eram os mesmos enquices de Seu João da Gomeia, né, de Gongombira, né, de Oxóssi com Iansã, de Gongombira e Bambursema. A gente se sente verdadeiramente honrado de fazer parte dessa história, fazer parte desse legado de uma pessoa que foi considerada como o rei do candomblé, um título que é dado a poucas pessoas, né, um pai de santo, um ser humano, uma pessoa que estava à frente do seu tempo, que abriu assim muitas portas para inovação e uma nova forma de estar também na religião de matriz africana e não candomblé, quer queira, quer não. Na época era dito como uma coisa talvez até ruim, porque ele estava fazendo coisas que não se fazia, mas hoje a gente vê que ele ter feito isso abriu espaço e portas para muitas outras coisas, para muitas outras pessoas também fazer, sair de um lugar para o outro, se deslocar e difundir de uma certa forma mais e melhor o candomblé, a religião, a fala, esse legado que a gente tem com tanto amor e com tanto carinho. Joãozinho, que quando foi gravado e registrado e fotografado por Lorenzo Turner, tem apenas 26 anos. É um menino nascido em Inhambupe, aqui no grande recôncavo da Bahia, que vai muito cedo, novo, para a capital, para Salvador, por problema de saúde, e vai ser iniciado por Jubiabá, um pai de santo mítico. A gente não sabe até que ponto o Jubiabá do Jorge Amado é o Jubiabá da realidade histórica, mas o fato é que Joãozinho da Gomeia era angoleiro, era da nação Angola, Congo-Angola. E essas cantigas, essas gravações que o professor Lorenzo Turner fez, mostram o domínio do Joãozinho da Gomeia desse patrimônio musical Congo-Angola. Uma reza de Oxóssi em Angola, o Joãozinho da Gomeia, Bahia. O dom da curá, curá, eu i. O dom da curá, curá, eu i. O cambrão is, eu is. O cambrão is, eu is. O dom da curá, curá. O dom da curá, curá, eu is. Aí é uma reza, né? Não é uma cantiga que a gente cante no salão, né? É uma reza. Nós continuamos cantando desse mesmo jeito, nesse mesmo tom, mas é justamente quando a gente está rezando, quando a gente faz uma oferenda, quando arreia uma comida nas obrigações. No quarto dele. Isso, é. Pode contar essa? Essas cantigas, sim, a gente, quando canta, sim, naturalmente são invocadas algumas energias. Deixa elas quietas. Que bom, Ivete. Quanto tempo? Quanto tempo, hein, Xavier? Eu queria bater um papo. Vamos? Pronto, vamos. Cantiga de Exu em Angola, por Joãozinho da Gomeia, Bahia. Quando se começa o candomblé, canta primeiro para Exu, para poder abrir os caminhos, abrir as estradas, levar o que é ruim, trazer o que for de bom. Bombom gira jacundando, ai ai, orerê. Bombom gira jacundando, bombom gira com janjo.
gira jacundando, ai ai, orerê, bombom gira jacundando, bombom gira com janjo. Bombom gira com janjo. Ainda tem essa cantiga. A letra mudou um pouquinho, não é isso? Mudou um pouquinho. Você pode cantar novamente para ver? Pombo gira no mungangue, aiá, olele. Pombo gira no mungangue, aiá, olele. Pombo gira no mangangue, pombo gira no mangangue, aiá, olele. Pombo gira no mangangue, aiá, olele. Então a gente aprendeu dessa forma e aí a gente passa dessa forma. Mas é uma questão de nações mesmo, é uma questão de que eu sou Angola, eu canto de uma forma, Nagô canta de outra, né, o Jeje canta de outra. Então é essa diferença, né, de nações que as músicas são cantadas diferentes. As línguas mais faladas aqui é o Kikongo, Kimbundo ou Tikwe. Nós sabemos perfeitamente que há muito mais do que 100 de todas elas. Existe alguma linguagem dos caboclos, né? Que aí já não são mais de se unir à tradição banto, mas essa linguagem dos caboclos já vem de uma tradição ameríndia. A gente sabe perfeitamente que tem caboclos que falam alguma coisa que você não consegue entender. É tupi, guarani, ninguém sabe. Mas ela se confunde porque eles conviveram muito com o povo de tradição banto. Nós temos aí vários cânticos de caboclo que ele alerta as pessoas daquilo que ele quer. Ele não vai diretamente dizer o ponto. Cabe a você refletir e ver qual é realmente a mensagem. São pouquíssimas pessoas que se dedicam a estudar línguas africanas no Brasil. Essa é a grande importância do trabalho de Terno, mostrar que essas línguas foram faladas, que essas línguas sobreviveram até determinado momento e que as pessoas não se interessam, o brasileiro não se interessa por estudar línguas africanas simplesmente porque são línguas de oralidade e o que não é escrito em letras não tem legitimidade, não é legítimo. 3 cantigas em Angola, seguida por Joãozinho da Goméia, Bahia, de Santos Diversos. É Nijambaraê, se eu aqui ficar. É Nijambaraê, se eu aqui ficar. Oh, se eu aqui ficar, camarada, neste canzoar. Se eu aqui ficar, camarada, neste canzoar. Aí é uma reza para caboclo, né? É de Jambaraê, se eu aqui ficar. É de Jambaraê, se eu aqui ficar. Essa é uma reza para caboclo e na qual a gente reza também aqui, né? Sim. A primeira nação é a nação de Angola, né? É importante que as pessoas saibam disso, né? Que da Angola surgiu o Nagô e aí foi trazendo as outras nações, né? E hoje a Angola, ela é uma religião, é uma nação que ela fica um pouco mais para trás, né? Ela não é muito vista assim, não. Mas a gente está aqui para a gente realmente fazer esse trabalho, para que a gente possa divulgar a nossa nação, que é muito linda, né? A nação de Angola, a nação de Caboclo, e que as pessoas comecem a mudar a expectativa dessas coisas, né? De não querer fazer festa de caboclo em casa, que é muito importante, né? Que seria da gente se não fosse os caboclos, né?
vamos embora, que o vapor já assoviou. Na terra de seu pai tá tocando a gogô. Vamos embora, que o vapor já assoviou. Na terra de seu pai tá tocando a gogô. Na terra de papai tá tocando a gogô. Que o vapor já assoviou. Tá tocando a gogô. Joãozinho da Gomeia foi um revolucionário. Foi alguém que revolucionou o candomblé e eu digo, na minha opinião, de uma forma extremamente positiva. Dentro do leque das religiões que existem no Brasil, a única religião que abraça a comunidade LGBT, que abraça homossexuais, é o candomblé. E isso se deve ao protagonismo, ao pioneirismo do Joãozinho da Gomeia. Se Joãozinho da Gomeia não tivesse dançado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro com a sua Yansan, se ele não tivesse sido o rei do candomblé, como ele foi chamado, se ele não tivesse migrado para o Rio de Janeiro e tornado o candomblé algo de extrema importância na cultura nacional, se ele não tivesse assumido a sua homossexualidade de uma forma patente, e a gente está falando dos anos 30, dos anos 40, com certeza o candomblé não seria hoje esse lugar onde as pessoas podem abertamente vivenciar sua orientação sexual. Então, é alguém que eu acho que ainda deve ser reverenciado. Nós sabemos quem seu João era e a opção dele. E isso não nos diminui, isso nos engrandece em todos os sentidos. Porque em sabedoria, em evolução espiritual, de todas as energias, os inquisitos que ele carregava, de tudo que ele fez, só fez engrandecer a cultura, o candomblé, e até mesmo para a gente questionar, para a gente falar, para a gente estar sempre mexendo, faz parte também do convívio e da existência. O professor Turner, quando veio para a Bahia em 1940, ele ficou 7 meses em Salvador. Mas além disso, há registros de que ele veio aqui no Recôncavo. Ele veio para Cachoeira, para Muritiba, para São Félix, passando por Santa Mara da Purificação. E nesses registros que ele fez, e a gente não tem muita história de como ele veio para cá, né, mas eu acho incrível que ele tenha vindo com todo esse equipamento dele para fazer gravações e fotografias. Ele, por exemplo, aqui em Cachoeira, registrou o seu Misael de Oiá. Foi meu vizinho. Que você conheceu? Conheci. Imagina, assim, uma coisa de 1940, né, que você teve a oportunidade de alcançar. Já, eu nasci em 65 e eu conheci Misael no final da década de 70. Ah, sim. Então, dessas fotografias, tem algumas que eu queria lhe mostrar, porque ele não, em muitos casos, não anotou o nome das pessoas, né? Então, a gente tem o local, a gente tem alguma indicação sobre a língua africana que cada uma dessas pessoas falavam, porque ele, sendo linguista, o grande interesse dele era justamente saber quais línguas africanas essas pessoas ainda falavam na época. Então, a primeira foto que eu queria lhe mostrar, que é daqui de Cachoeira, é desse senhor. Que foi tirada então em 1940, e eu queria saber se você pode falar um pouco sobre essa fotografia. Uma figura talvez não do registro dele como um pai de santo, como algo do tipo, mas da forma como está vestido aqui vai lembrar muitos negros do Partido Alto, os negros de partido, os negros livres, né? E da forma como está desgastada a roupa dele aqui, mais do lado, né, do lado direito, sim, né? Talvez ele fosse um sapateiro, né, que era uma profissão também muito aceita na época, porque pós-escravidão a forma de sobreviver era procurar um ofício, uma prática talvez até vindo já da própria África, né? E
tá fumando charuto e com o chapéu do lado. E o acesso ao charuto não era de todos, né? Era de alguns, né? Aí a única indicação que tem por trás da fotografia original do professor Turner é que o senhor falava fluentemente Yorubá. Né, que talvez uma pista assim para que a gente dia possa identificar a pessoa. Na época tínhamos muitos negros aqui da Nigéria, dessas regiões da África, que por isso hoje o legado do candomblé, por isso hoje o legado da capoeira, da culinária, da agroastronomia, é justamente acervo deixado por essas pessoas, né? Sim. Tem uma outra que eu acho que vai tocar na sua história, né, uma fotografia de um senhor que fazia a travessia aqui no Rio Paraguaçu, entre Cachoeira e São Félix. Até o início da década de 90 era o transporte, né? Muitas pessoas não passavam na ponte porque tinham medo. E quando passava o carro pesado, o trem, a ponte tremia um pouco, muita gente não atravessava com ele por causa disso, né? Então usava o transporte, né, dos canoeiros. Né? E a figura do canoeiro era como é hoje as pessoas dos táxis, né? Tinha um valor, todo mundo cobrava o mesmo valor. Tinha um traquete, que é chamado de vela hoje. Esse transporte ele só era interrompido quando descia muitas águas da região do sertão, que não tinha barragem na época. Então o rio ficava muito corrente, aí as canoas davam uma segurada. Mas a figura do pescador sempre foi uma figura lendária pra gente, né? Até porque o Rio Paraguaçu, ele me transporta, né, a essa forma de sobrevivência, da manutenção da minha família. Meus irmãos parte foram pescadores, outros foram embarcadiços, tirando areia. Eu fui um catador do Rio Paraguaçu. Costumo chamar o Rio Paraguaçu de meu pai. Há uma intimidade muito grande entre o Lorenzo Turner, que se depara com uma cultura onde há uma familiaridade. Ele se encanta com algo que obviamente tem um parentesco muito grande com a realidade de onde ele vem, mas ele nota uma diferença muito significativa. Ele escreve muitas vezes para colegas deles, como o famoso Melvin Herskovits, que os negros baianos do povo de Santo têm consciência da sua africanidade e se orgulha da sua africanidade. Então a gente tem que lembrar que ele se refere ao povo de Santo, né? Ou seja, as pessoas de Candomblé que têm a noção simbólica da herança ancestral que eles carregam. E a gente tem 1940. Eu acho que é muito importante lembrar que nessa época não havia ainda registro tão rico, formal disso, das tradições musicais do Candomblé. Então ele é um pioneiro. Ele talvez o maior pioneiro do ponto de vista da fotografia, do ponto de vista das gravações sonoras. E o que a gente há de se estranhar é como a obra dele ficou mais de 70 anos desconhecida. Não houve reconhecimento, não houve uma junção e uma reunião desse acervo dele até hoje. Então assim foram 5, 6 mil quilômetros na estrada nos Estados Unidos para reunir os pedaços de manuscritos deles, de gravações linguísticas que ele fez, das gravações sonoras espalhadas entre a Indiana University, Chicago, esse sul dos Estados Unidos, onde ele fez 10 anos de pesquisa, em Washington também na Smithsonian. Em suma, foi um trabalho de formiga para poder reunir essas peças, né, que basicamente o mais importante são as gravações sonoras e as fotografias com um olhar peculiar. Não um olhar exótico, em busca de exotismo, como, querendo ou não, tem sido o olhar de pessoas que vieram da Europa, por exemplo. Né? Eu sou absolutamente admirador da obra de Pierre Verger, com quem eu convivi. Eu sou admirador da obra de Roger Bassi, de outros que vieram, por exemplo, da minha terra natal. Mas o que eu vejo no olhar de Lorenzo Turner, no povo de Santo, sobre o povo de Santo, é um olhar de irmandade, um olhar de irmão de barco, de alguém que atravessou, cujos ancestrais atravessaram também essa calunga grande. O homem branco, ele era olhado com desconfiança. Então, não, o homem branco não era bem-vindo numa roça de candomblé por causa de toda a história da diáspora. Você pode até um grupo afro contemporâneo, para ti,
atender, mas as pessoas antigas são muito fechadas até hoje. Precisa ter uma grande amizade. Então, você olha bem, quando você pega essa foto aqui, claro, você vê, você sente, você se põe no lugar dela. Não fala a mesma língua, mas existe o que a gente chama um elan, o DNA entre eles. O mesmo que eu senti quando eu cheguei no Benin. Eu senti que eu estava no interior da Bahia com pessoas menos burocráticas que estão na cidade. Essas fotos aqui são demais para mim, vocês não têm nem ideia. São demais. Aonde ela está, a casa que ela está, a casa que ele está. Tá vendo? Aqui é uma coisa mais simples, aqui é uma coisa mais sofisticada. Para mim, a minha sensação é que eu volto no tempo, não é? Volto no tempo onde eu ainda não tinha nem nascido, mas o meu DNA já estava no universo, entendeu? E faz com que eu sou quase contemporânea de muitos deles em pontos diferentes da vida. Eu quero chegar a uma foto assim que desde que eu reencontrei esses arquivos em 2012 lá nos Estados Unidos, em Bloomington, né, que ficaram 75 anos esquecidos, uma foto assim que me chamou a atenção porque uma das ambições do projeto seria reencontrar pessoas vivas, né, que teriam sido registradas através de fotografias ou de gravações. A única, por enquanto, que eu reencontrei em Salvador é Mãe Carmen, né, a mãe de santo do Gantuá, a filha de menininha que está nas fotografias junto com a mãe. Mas nessa fotografia tem uma menina, essa fotografia foi tirada também aqui, quer dizer, em frente, em São Félix, e tem essa criança de talvez 4 ou 5 anos com essa senhora, e tudo me leva a pensar, e eu queria obter uma confirmação sua, que talvez essa senhora tivesse uma ligação com a Irmandade da Boa Morte. Quando nós discutimos, né, naquele livro que Sim. você lançou, com muito brio, muita força, um acervo maravilhoso, eu te disse que essa seria a mãe Marcolina e que a menina aqui ao lado hoje, se estiver viva, teria hoje seus 80, 85 anos. Sim. E mãe Marcolina foi uma figura também que transitou em todas as nações de Candomblé. Diz que ela era uma pessoa que ela contribuía muito nas feituras dos filhos de santo em outros terreiros. E a gente acredita que ela foi membro da Irmandade da Boa Morte, porque normalmente quem usava esse correntão que ela está usando ali, né? E esse pano da costa, né? Essa forma de colocar o tecido ali, jogado e cruzar, é as Irmãs da Boa Morte. Por isso eu identifiquei. Quando eu levei ela na casa de uma irmã, hoje com 103 anos, essa irmã já quase que não enxerga direito, a irmã colocou a mão em cima da foto, sentiu uma reação muito forte e emocionou todos que estavam ali na sala. E disse, nossa irmã Marcolina. Aí todo mundo foi ao primeiro, cara. Foi um negócio muito, muito forte. E essa foto, segundo um amigo meu historiador, ela foi tirada ali no terreiro do Cajá, em São Félix. Do Capivari? Do Capivari. Então poderia ter sido na roça lá no terreiro mesmo. No terreiro mesmo, na casa do terreiro. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem? Que bom ver esses vitrais aqui. Tudo bom, meu? Tudo bom? Eu vim conversar com o senhor. Certo. Eu queria lhe mostrar coisas antigas, mas primeiramente eu quero dizer o seguinte, tem 20 anos que eu passo nessa estrada. E sempre que eu passo aqui eu fico completamente entusiasmado com esse pé que está saindo aqui do barracão. Muita história. Pois esse pé de cajá lindo. Veio dos meus antepassados. Sim. Tio Anacreto. A casa era de sapé, de barro. Sim. Entendeu? Antiga. E aí ele já encontrou esse pezinho de árvore, e aí ele cultivou. Ele é o cartão postal da casa. É uma coisa que é sagrado pra gente. Eu trouxe uma fotografia que eu acho que talvez tenha alguma ligação com a casa. A gente acredita que seja uma senhora que tinha uma relação com a Boa Morte. Mas ontem, com Valmir, ele me falou que talvez, além disso, teria uma relação com a casa aqui do terreiro do Capivari. O senhor acha que essa senhora, né, com essa criança,
pode ter tido um vínculo com a casa aqui. Eu acredito, meu irmão, que sim. Que é uma pessoa que tem uma semelhança muito forte. Sim. E as ligações, né? Sobre o lugar, Sim. as janelas, a forma que ela está... Aqui no terreiro, né? Possa que ser que sim. Eu fiquei sabendo que era uma senhora assim que andava em muitos terreiros e que ajudou muito, a construir muitos terreiros, inclusive talvez a fazer alguns barcos. Justo. Então, assim, veja, tem até uma semelhança, né, quando a gente olha aqui esse quarto, que justamente o quarto, então, onde as pessoas vêm para dormir, sim. Entendeu? Fica aí, na hora que vai fazer algum trabalho, alguns sim. rituais, as pessoas ficam aí. Eu já ouvi falar dessa senhora, mas... Porque são muitas coisas, né? Muitas pessoas que falam comigo e explicar o seguinte. Me falam a trajetória dela aqui entre a área das 7 portas até lá em cima no Tamarineiro. E falam que ela não tinha filhos, é uma das coisas que me falam, e que era uma mulher de grande conhecimento. Grande conhecimento. Já me falaram sim, e ela é de Oxum. E uma pessoa que logo se vê que ela era uma mulher tradicional, mas ela tinha muitos poderes de sabedoria, muito. Me falam muito dela. Mas, infelizmente, nesse momento, eu não me lembro a pessoa para poder lhe indicar. De fato, ela é Nagô, e essa joia dela, essa pulseira, é de crioula e é uma pulseira temática porque é de pilão, né? É mão de pilão. É uma das coisas típicas da África, a mão de pilão, entendeu? Identifica logo. E a argola, ela tinha as argolas que está na orelha, que ela é uma mulher de status. É importante, Xavier, que você encontre, porque aí tipo, é um resgate. Isso. Tanto para a parte da gente do axé, sim. como para você, que é um trabalho bonito. Sim. Procura saber as origens, procura saber quem é quem. Mas isso aí, sucesso para você, Eu quero que volte para para quem são os detentores, né? É isso são aí. Vocês do Povo de Santo. Com certeza. Valeu, meu irmão. Obrigado. Agora, o interessante é que se encontrasse essa criança ou alguém parente dessa criança, pelo fato de... Eu penso, esse povo antigo, eles duram muito. Você mesmo viu a Boa Morte. Você sabe com que idade ela faleceu? Não. Há quem diz que ela faleceu com 100 anos. Eu acredito que ela tenha falecido até com mais de 100 anos. Porque o pessoal da Boa Morte é de 100 para cima. Entendeu? É de 100 para cima. E ela está muito linda, e que o espírito dela faça com que você ache a criança a descendente da criança. É assim. É assim, porque a gente vê a força dela. Sim. Eu queria lhe mostrar essa foto do próprio Lorenzo Terna, uma foto que foi tirada 10 anos depois, em 1951, ele tinha 60, 61 anos, e ele conseguiu, né, ir à África, em 5, 6 países, foi para Serra Leoa, para o Benin, para a Nigéria. Não se tem conhecimento de que país, mas eu acho que essa fotografia dele, assim, ouvindo essa gravação sonora, certamente que ele tinha acabado de fazer, ou ouvindo mesmo ao vivo a gravação, diz muito, assim, sobre o que é o trabalho de campo e a entrega do pesquisador e a sua sintonia com as pessoas aí ao redor, né? É muito interessante quando você olha o rosto dele, ele tem o prazer, ele demonstra prazer de estar ouvindo e tentando gravar mentalmente. E ele está num local que tem muitas pessoas curiosas à volta, porque eu sempre aprendi que eram aparelhos que eles não conheciam. Então, geralmente, quando eles faziam uma gravação de voz, que ele ouvia, ele estudava, todo aquele, do princípio ao fim. E depois eles tinham um hábito de passar de novo e as pessoas irem para perto e ficar ouvindo a reprodução, né? Porque isso causava uma coisa neles, um frenesi,
porque eles estavam ouvindo a sua própria voz. Dandalunda mãe banda coqui, dandalunda mãe banda coquia. Dandalunda mãe banda coqui, dandalunda mãe banda coquia. Dandalunda mãe banda coqui, dandalunda me caiaia coquia. Dandalunda mãe banda coqui, dandalunda mãe banda coquia. Dandalunda mãe banda coqui, dandalunda me caiaia coquia. Esse legado a gente não pode deixar fluir por aí. Isso tem que ser gravado e a minha intenção é exatamente fazer a divulgação de tudo isso, mas tem que ter muito cuidado com respeito daquilo, porque nós estamos falando do sagrado. Uma certa vez, uma reza que ele gostava muito dessa reza, que ele diz assim, vocês cantam isolê, isolelele, isolelele, isolelele. Mas esse isolelele, quando ele canta, ele diz, parece que a pessoa está num pronunciado de palavras. E a palavra isole significa, é um verbo, do verbo amar. Como você dizer uma pessoa que ama, dessa forma. Se você canta, o isolelele, jamakutala, jamanacuacu. Então, bem se Eilon diriri, elo se cainganga yoberei arroz. Quer dizer, você coloca sentimento dizendo, então benci como uma tradição que é os nossos criadores, que nós viemos do então benci, de Maria Nenê, dizendo, eu te amo. É mais ou menos assim que ele foi me ensinando as rezas, os cânticos, e a gente tem que ter esse cuidado. E aí, esse conhecimento, esse ensinamento que ele passava, eu disse para ele, se o senhor não passar tudo isso para alguém, a tendência vai se perder. Aí ele começou a me explicar, existem umas rezas que é muito longa, nós temos um cântico de uma reza que são mais ou menos 21 rezas para você guardar isso na mente. Eu digo, mas não dá, é muita coisa para você rezar. E aí ele disse, não, se você pegar as primeiras estrofes e for gravando, você vai entender as outras. E aí quando ele vai cantar, é isso que me deixa muito emocionado, a forma dele colocar. Ele disse, não basta você rezar, você tem que colocar sentimento nessa reza. Porque através do sentimento é que você realmente transmite o que você quer. Você pensa que as entidades não estão próximas de tudo isso? É importante que você reze, mas você reze com a alma. E jamais eu vou partir dessa vida para uma outra sem deixar alguma pessoa que possa seguir exatamente. O meu filho mais novo, ele já se iniciou aqui nessa casa. E o meu propósito é exatamente passar tudo para ele do conhecimento, porque eu tenho certeza que ele vai preservar. E eu acho que está garantido, porque ele é muito emocionado também com o candomblé e ele dispensa qualquer atividade para assistir um candomblé e participar do candomblé. Então eu acho que o material está sendo entregue à pessoa correta, entendeu? Dentro de mim, eu me emociono muito. Acorda, dentro, quando você ouve, você ouve, a sua memória lembra e o seu corpo registra a presença viva dessas pessoas. Que não foi por acaso que ele saiu um dia de lá e aqui chegou para fazer esse trabalho. Isso tudo para Cici é coisa do Odu de cada um de nós. É o destino das pessoas. O orixá marca aquela pessoa, diz, você vai fazer isso. E a pessoa sem saber faz, e faz muito bem. Mas se nós não mostrarmos a nossa própria cultura, a nossa própria identidade, ficar tudo aí camuflado, escondido, isso vai se acabar. Porque ninguém vai registrar.
Olha aí o que o Lourenço fez. Porque ele achou a oportunidade de pessoas que já naquela época já falava sobre a sua religião, já falava sobre o seu candomblé, já falava sobre a sua cultura. Se ele não achasse as portas dos terreiros de Salvador, dos terreiros do Recôncavo, para ele fazer esse trabalho, hoje a gente não teria essa memória, hoje a gente não teria esse trabalho, percebe? A importância é poder resgatar a memória do povo de Santo. É poder dizer para a sociedade brasileira, temos uma história que veio trazido nos navios negreiros e que a gente lutou durante décadas, durante gerações para manter viva. A língua é testemunha, a língua é a forma como a gente enxerga o mundo e a gente tem no Brasil 225 línguas indígenas faladas hoje. Então, o povo brasileiro, as pessoas no Brasil têm a impressão de que só há uma língua, mas esquecemos das culturas indígenas, da mesma forma que esquecemos das culturas africanas presentes, através dessa africanidade ainda patente. Então, o candomblé, muito além de ser uma religião, é um lugar de preservação de um patrimônio que carrega a riqueza deste país. Se eu pudesse, né, porque a Igreja Católica, ela, de uma certa forma, ela caloniza os seus, né? E no candomblé a gente não tem como fazer isso. Mas se eu tivesse esse poder, eu transformava esse povo tudo em entidades. Exatamente. Né? Aê, vou do epostador, vou do epocidacaiá, vou do epositador. Aê, vou do epostador, vou do eposidarromé, vou do epositador. Aê, vou do epositador, vou do epocidacaiá, vou do epositador. Aê, vou do epositador, vou do eposidarromé, vou do epositador. Aê, vou do epositador. Aqui, ó. Sabe o que foi que eu disse? O Vodum está aqui presente entre todos nós.